Criatividade e técnica sustentável. A arte de Vitor Hugo Porto, em exposição no Museu Municipal da Visconde de Pelotas, bem ao lado do Colégio Presidente Vargas. Satisfação estar com você e você com a gente aqui no programa TV Top, para comentar, para falar dessa tua exposição, da exposição sustentável na tua criatividade. Bom, a ideia é o seguinte, eu faço minhas gravuras, né? Tenho que fazer uma matriz para a impressão. Eu utilizo, então, para fazer a matriz, coisas que eu acho na rua. Uma lata velha, um papelão, uma madeira, tijolo, qualquer coisa que eu olho assim, que identifica o que eu quero fazer, eu utilizo para fazer as matrizes. E é o que eu estou fazendo aqui ao vivo. Eu trouxe alguns materiais aí, ferro velho, papel, plásticos e coisa, e estou fazendo as matrizes e imprimindo aqui mesmo. E isso já vai desenvolvendo a própria exposição que eu estou fazendo aí. A exposição já está muito bem mostrada, junto às gravuras, você se utilizando dessas matrizes, e matrizes, como você bem disse, reciclável. De material reciclado. De material reciclado. Tendo o reaproveitamento para que você consiga expressar a tua arte. Exato, mas é uma conscientização, eu digo assim, não faz muita diferença do que eu pego na rua, porque é muito pouco, né? Mas o importante é a conscientização de colocar o lixo no lugar do lixo, né? E não jogar na rua, onde os pedestres passam e tal, né? Então essa exposição é para conscientizar o pessoal. Sobretudo o meio ambiente. Para cuidar do meio ambiente. Então eu utilizo essas peças que vão fora, é o meu jeito de dar o recado, né? Reaproveitando esse material, fazendo as matrizes para imprimir as gravuras. E dentro dessa perspectiva, e dentro desse objetivo que você se recriou para a utilização com a reciclagem das matrizes e para com a tua obra. Essa é a primeira nesse segmento? Ou tu já estabeleceu outras exposições se utilizando desses materiais também? Não, essa aqui, nesse sistema aqui, é a primeira. Foi a primeira. Mas já tem agendado para 2027 mais uma, nesse mesmo molde, talvez um pouco diferente, mas vai ser também com matrizes de materiais reciclados. E que a gravura, ela se sobressai através da tua textura, através da pintura, do lápis. Como é que é a composição disso? Pois a gravura, eu digo assim, são técnicas diferentes, né? Tem a gravura que a gente chama técnica, a gravura metal. Em vez de eu usar o metal, que seria o correto, né? Eu estou usando lata que eu encontro na rua. Eu uso também a fórmica, gravo em cima da fórmica, o vidro também. Então, são várias técnicas para fazer a gravura, né? E tem também o desenho em si, que ele não seria uma gravura, daí é um original, o desenho daí, né? Mas esse desenho é feito ele totalmente com caneta Bic, simplesmente com caneta Bic, né? Só para explicar um pouquinho melhor, da matriz você se utiliza também para o alto relevo da gravura. Sim, tem algumas peças, vamos supor, antigamente a gente chamava, eu me lembro quando eu era piá, a gente chamava de bitirim, né?
que são as tampinhas de garrafa de cerveja. Aí quando elas são jogadas na rua, o automóvel passa em cima, achata elas e fica em formato, cada uma é um formato diferente. Aí eu utilizo esses bitirim, no caso, para fazer um relevo em cima do papel. Outras vezes a gente coloca tinta junto e já sai a impressão. E depois eu dou um acabamento à mão com a caneta Bic ou com o lápis, o grafite. Perfeitamente dentro do contexto a qual você se envolve, a qual você cria, para buscar realmente a aproximação daquilo que você tentou se manifestar na arte. Eu procuro, eu tenho às vezes uma ideia, né, de fazer alguma coisa, e às vezes eu não consigo fazer exatamente aquela minha ideia por ser materiais recicláveis, né? Então eles não se comportam como um material próprio para isso, né? No caso, o metal, né? O metal, tu arranha ele, tu trabalha ele, tu vai queimando ele, tu vai controlando do jeito que tu quer, né? Enquanto o material que eu uso, ele não tem controle, eu não tenho controle sobre esse material. Praticamente, muitos materiais, eu junto no chão, eles já estão prontos. Eu só assino embaixo. Eu imprimo e só assino, porque já está feita, a obra já está ali, né? Então é bem interessante, é uma coisa assim, bem, vamos dizer assim, eu nunca sei bem certo o que vai sair, né? Por isso que eu tenho que, muitas vezes, dar uma retocada, uma intervenção em cima para deixar uma coisa diferenciada, né? Ô Vitor Hugo, como você se adquiriu dessas propriedades da reutilização do material que fosse adequado para você utilizar e fazer a gravura? A partir de quando você se sensibilizou e viu que daquele bitirim, como você disse, da tampinha, poderia se fazer uma arte? Pois é, tu sabe que isso muitas vezes vem ao acaso, né? Às vezes a gente está trabalhando, imprimindo uma gravura do modo tradicional e às vezes surge a ideia de colocar um detalhe diferente em cima, um relevo, alguma coisa, né? E aí começou com um pedacinho, um triângulozinho de papel, de papelão, na verdade, né? Aí eu coloquei ali e esse papelão deu relevo, né? Ele conseguiu um relevo. Aí eu pensei, puxa, esse papelão dá, outro tipo de material também dá. Aí eu comecei a pegar latinha de refrigerante, aí eu cortava ela e ia dobrando ela, dobrava e com a prensa, né? Uma prensa muito forte, tu acalca esse material em cima do papel, ele cria um relevo, ele marca, né? É tipo um carimbo de cera, assim, né? Ele fica marcado ali. Aí começou a me dar essas ideias de começar a colocar materiais diferentes em cima do papel para fazer esses relevos, né? Aproveitar esse relevo para depois fazer a gravura também. Em vez de ser uma gravura assim chapada, simplesmente com a linha, aí colocar um relevo assim, ficou um efeito assim que eu gostei. E isso, bem dizer, foi por acaso. Eu tenho uma amiga minha, a Mádia, é uma artista, a Mádia Bertolucci, ela de vez em quando vai lá no meu ateliê e a gente fica brincando com isso. Ali a gente descobriu muita coisa. Inclusive a impressão com a fórmica foi junto com a Mádia que a gente fez. Eu acabei riscando uma fórmica ali, uma coisa assim sem pensar, só um risco, um rabisco, né? E entintamos e vamos ver se sai alguma coisa. A gente imprimiu e ficou sensacional, né? Então, daí a gente pensou, mas em vez de usar o metal, eu posso usar a fórmica, que ficaria uma gravura na técnica de ponta seca, só que em cima da fórmica.
E veio assim por acaso, né? E aí uma coisa puxa a outra, daí aí tu vai inventando, vai recolocando coisas em cima. Aí surgiu, um dia eu estava ali no shopping, olhando para o chão, casualmente, caminhando, e vi uma tampinha, um bitirim no chão, né? Todo amassado, coisa mais linda. Eu olhei assim, disse, nossa, isso aqui, pensando em arte, né? Eu disse, isso aqui já é uma obra de arte, né? Eu vou levar, vou fazer um teste, né? Aí peguei o bitirim, trouxe, imprimi ele, né? Com relevo e um pouquinho de tinta. Nossa, ficou sensacional. Disse, vou procurar mais, né? Aí saí por aí a cata de bitirim. Hoje eu tenho uma dúzia de bitirim aí, tem. É. Ele próprio já é uma mini obra de arte, né? Então, as coisas vão aparecendo assim, né? É tipo uma engrenagem, né? Cada dente puxa o outro, né? Então, cada ideia puxa outra ideia, e assim vai. E a descoberta vem vindo. A descoberta vem se recriando. A cada momento que você se acha em qualquer lugar e que você vê o diferente, você viu nessa tampinha o diferente, e o diferente se recriou e se criou sobre tua arte, sobre tua arte. Exato, é isso aí, né? Eu acho assim porque o artista, eu digo assim que ele tem um dom, né? Eu vejo muito assim os escultores, né? Vamos supor um escultor que trabalha com pedra, né? Ele olha uma pedra aí, ele enxerga a escultura lá dentro da pedra, ele só tem que descascar ela. É como descascar um ovo cozido, é a mesma coisa. O artista, quando ele vê uma coisa para os outros, não é nada, é uma pedra, é um pedaço de madeira, é uma lata velha, enferrujada, não é nada. Mas o artista não, ele enxerga diferente, né? Então é aí que entra a criatividade, aí tu bota para fora, tu junta aquilo lá, pode ser que na hora que tu junta, leva para o ateliê, não faça nada. Mas aí uns dias, daí pode se passar até anos, chega uma hora que, pá, tá lá a ideia, pá, é isso aí. Despertou para o diferente do inesperado. O diferente do inesperado, que lá no ateliê a dedicação é muito maior, a fluidez de criar, recriar, pintar, é teu mundo, né, Vitor? Meu mundo. Acontece também assim, ó, o artista ele é muito uma coisa assim inconsciente, né? Às vezes tu vê uma coisa hoje e aquilo fica gravado lá no teu consciente. E um dia tu tá lá no ateliê e daí, tipo assim, dá o estalo, aí tu lembra daquilo que tu viu, mas aqui, e aí tu vai e faz. Não é na hora que tu vê, tu faz. Aquilo fica incubado dentro de você até um dia que brota, né? Vem para fora. Para você ter a ideia, é um trabalho minucioso. Muito minucioso, que como o Vitor Hugo colocou, aos poucos vai se despertando em ti. Pode levar 1 ano, 2, 3, pode ser 1 mês, mas vai depender muito da fluidez daquele momento, de você poder se dedicar, se direcionar e buscar o ponto objetivo. Como esta tela que está aqui atrás e tantas outras telas, é um outro processo de criação. Esse aí é um outro processo. Isso aí é um desenho sobre tela, né? E é feito com carvão. Esse carvão de churrasco aí, é o mesmo carvão. É desenho sobre a tela branca. Sobre a tela branca, uma tela que eu preparo, eu compro o pano, faço o fundo e preparo ela. Porque eu prefiro assim, porque comprada pronta eu não consigo esse efeito, né? Então tem que ser um pano especial, o tratamento dela é especial para aceitar o carvão também, né? E aí eu faço esses desenhos aí, que eles são, na verdade, é um desenho totalmente a carvão. Às vezes tem uma mistura ali de grafite. Eu ia perguntar se você misturava o grafite em algum contorno para sobressair melhor. É muito delicado o que eu quero fazer, né? Um risquinho muito fino, aí eu uso o grafite, né? Que é
existem, na verdade é carvão também, só que daí ele vem em forma de um lápis, né? Eu posso fazer a ponta dele bem fininho e riscar ele super fino, né? Mas é carvão também, a gente chama de grafite daí também. Ele é bem preto, igual o carvão. Tem o outro grafite de lapiseira também, daí ele é mais uma cor chumbo, aí, né? Mas misturado ali nem se nota, vira tudo carvão, né? Depois é passado um impermeabilizante em cima, tipo um verniz, para fixar, né? Porque o carvão ele adere, mas tu passar a mão ele sai, né? Com o tempo ele sai. E aí passando o verniz não sai mais. Ele fica uma pintura, na verdade. São técnicas que você se aprimorou ao tempo e que busca nisso. São técnicas, essa técnica aqui existe desde o tempo das cavernas. Sim. Eles faziam aqueles desenhos nas paredes das cavernas com sangue de animais e carvão, né? Coisas assim. Então não é uma técnica nova, né? Então eu me utilizo dessa técnica. Pode ser feito também sobre papel, também é a mesma coisa, mas eu prefiro a tela. Fica mais durável, eu acho, né? Entre tantas as técnicas, como o Vitor comentou, a do carvão, que vem desde lá da Idade da Pedra, e que foi a grande arte já inspirada e aproximada já nas cavernas. O homem da caverna tinha o instinto de desenhar, de pintar e de registrar alguma coisa sobre aquele tempo, e foi registrado sobre isso, né? Um registro que faz a tua obra e que evidencia o teu trabalho e que dá conotação no que você muito bem faz, as gordinhas que você consegue expor de uma certa forma muito que é o natural, e as bocas também. Surge a partir de quando, e elas não estão isoladas, elas estão junto à tua arte presente. Então, eu no momento não estou pintando as gordinhas, mas elas estão por aí, elas estão descansando um pouco, né? Mas logo, logo elas vão voltar. Mas começou assim, ó, há muitos anos, um tempo atrás, eu pintava essas gordinhas e começou porque eu fazia a natureza morta só. Não fazia o figurativo da figura humana, coisa assim, não fazia. Aí, de repente, eu me cansei de fazer essas natureza morta, que eram melancias, fatias de melancia. Enjoei de fazer, aí eu tentei, eu disse, vou introduzir umas mulheres, assim, eu gostava muito da figura feminina. E até eu me lembro que quando eu cheguei numa galeria para colocar esse novo trabalho, eles não quiseram. Disse, não, a gente não quer, porque, lógico, vendia bem as melancias, né? Tudo é em volta do dinheiro, né? Não adianta a tua arte ser a melhor do mundo, mas se não vende, eles não querem. Aí eu disse, não, vamos deixar que encosta aí no chão, na parede, se o pessoal gostar, quiser, aí... Mas foi bem aceito, sabe? O pessoal começou a comprar e começou a ter rotatividade nas galerias e tal. Aí eu comecei a pintar as gordinhas. Eu entendi que tudo tem relação da maneira como a gente vive. A gente se expressa, na verdade, é o teu interior que tu põe para fora, né? Na verdade, Vitor, é muito que interessante esse fato que tu relatas aqui. O contexto emocional do artista se evoluiu a isso. E o contexto emocional do artista influi muito na obra, né? Isso é a mesma coisa, eu acho, assim, que um escritor, né? Ele vai escrever um livro, ele vai fazer pesquisa, tudo, mas sempre tem o seu sentimento ali dentro, né? O artista plástico é a mesma coisa, conforme a vida que ele leva, o entorno dele, ele acaba colocando na sua obra, né? E aí veio a pandemia. Mais um detalhe interessante, que aí você se envolve mais tempo dentro do teu ateliê, onde as criações se voltaram dentro de um tempo também de isolamento, Vitor. E aí, então, eu pintava essas gordinhas muito coloridas, falante e tal, e aí veio a pandemia.
Aí eu ficava morto de medo, assim, de pegar esse negócio, que estava morrendo muita gente. Disse, puta, o que eu vou fazer? Eu vou ficar dentro do ateliê trabalhando e não vou mais sair, né? E foi o que eu fiz. Me toquei dentro do ateliê, eu não saía para mais nada. Aí faltou material, né? Eu não tinha material para comprar, eu não queria sair. Muitas vezes queria até, mas estava fechada a loja. Aí disse, eu vou usar o que eu tenho. Aí o que eu tinha? Eu tinha uns 50 a 60 metros de tecido para fazer tela. Eu tinha lá umas latas de tinta e tinha um monte de carvão. Aí eu comecei a fazer os carvão preto e branco, que eu dei, foi feito a série Miscigenação. Aí, nossa, eu só pintava preto e branco. Aí, e está vindo até hoje, estou pintando em preto e branco, né? Esta obra, por exemplo, foi criada há pouco tempo? Essa foi criada há pouco tempo, mas é da série Miscigenação. É. Aí eu terminei a série Miscigenação, eu fiz a série As Marionetes. E aí eu comecei a desenhar marionetes, aquelas que a gente, por fios, né, tu controla. Só que eu fiz uma coisa diferente. Como eu estava vendo aí que a pandemia e tal, era tudo uma coisa de controle mundial, uma coisa assim para ver. Eu disse, mas também. Aí eu fiz ao contrário, eu fiz as marionetes que nos controlavam. Não éramos nós as marionetes. As marionetes representavam o poder, né? Então elas eram todas poderosas e nós éramos os bonecos lá embaixo. Então eu pintei vários trabalhos com esse contexto aí. Aí terminou as marionetes, aí a pandemia também deu uma folgada, comecei a sair. Aí eu comecei a fazer trabalhos mini que são as gravuras agora, as mini gravuras. Comecei a pegar material que eu encontrava na rua, tal, e fiz uma coisa mais assim, minha, assim, uma coisa, eu quero fazer uma coisa que dá um recado para o mundo, né? Aí eu fui na questão do lixo, né? Para não usar material reciclável para fazer meu trabalho. E agora, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu já estou com vontade de começar a pintar as gordinhas novamente. Com certeza elas vão sair com um tratamento diferente, porque todo esse tempo que eu parei, a gente vai, nem que seja um pouquinho, mas a gente vai evoluindo, né? E aí vamos ver o que eu vou fazer agora daqui para frente com as gordinhas, né? Vamos começar de novo. E com toda a experiência, com toda a vivacidade de mais de 50 anos, trabalhando, explorando e exprimindo a arte de uma forma categórica e profissional, arte, valor, e que enobrece e que se valoriza ao tempo. Nós gostaríamos de ter mais tempo para poder conversar com o Vitor, trocar as ideias que estamos trocando aqui, absorvendo informações importantes que você está nos passando. Vitor, apenas um detalhe que eu gostaria de saber de você. Você como artista há tantos anos, até vitrinista, começando a sua carreira nisso. Como você vê hoje a movimentação da arte no sentido IA? O IA se apoderando da maneira de pegar essa composição que aqui está feita e ter nela a movimentação que você não fez, mas que a arte pode ter no IA. Como é que você consegue entender esse aprimoramento do desenvolvimento arte com o IA? Pois para mim está sendo uma coisa nova. Eu recém estou entrando, tentando me inteirar sobre isso aí, porque a gente também não pode ficar totalmente de fora, né? Mas eu acho assim, a IA ela é a mesma coisa que quando surgiu o computador, né? Quando veio o computador, eu disse, agora não precisa mais desenhar, o computador desenha tudo. Mas se tu não souber apertar o botão certo, o computador não desenha. Se tu não colocar a ideia certa lá dentro, o computador não faz.
Aí é a mesma coisa. Se tu não dizer para ela o que fazer, ela não faz sozinha. Tu tem que chegar para ela, olha, eu quero um cenário futurista com um elefante cor-de-rosa no meio, chovendo prego e fogo embaixo. Quer dizer, tu vai criar aquele cenário e a IA vai fazer. O artista plástico idealiza uma obra e manda alguém pintar e essa pessoa pinta, faz tudo. Quem é que assina? É o artista. Entende? Então a IA é a mesma coisa. Ela é uma ferramenta de auxílio ao teu trabalho. Ao meu trabalho. Isso falando artisticamente. Eu vejo assim. Eu via isso também no computador, todo mundo me meteu o pau. Ah, Vitor, não é bem assim. Hoje todo mundo me aceita. E a IA não. A IA, mas agora é tudo IA, não tem mais valor. Claro que tem valor. Porque a IA não faz nada sozinha. Ela não está criando coisas aí sem ninguém mandar. Tem alguém que manda ela fazer. É tudo eu que fiz. Não tem outra pessoa que fez. Não foi a inteligência que fez, não foi o computador que fez. Fui eu que fiz, fui eu que mandei. Era eu que estava sentado lá atrás do mouse e mandando as coisas. Ordenando para que a obra ficasse a teu contento, ao teu jeito, tendo um auxiliar, que é o aplicativo. E eu acho que daqui para frente vai ficar cada vez, digamos, melhor para os artistas que souberem utilizar a IA. Um passe de mágica que o tempo está favorecendo como ferramenta, que é o que o Vitor Hugo quis acrescentar na possibilidade do IA desenvolver conjuntamente com o artista a obra que é indicada por ele, que é assinada por ele. Sucesso cada vez mais pelo teu trabalho, pela tua arte, pela tua criatividade, pelo recriamento nas gravuras, pela técnica do carvão sobre a tela, todo o teu desenvolver, que o teu ateliê se apropria de você. Eu que agradeço essa oportunidade e eu estou sempre aberto a hora que quiserem alguma explicação, alguma coisa. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Hein?